Eu sei que você ama o seu filho acima de qualquer coisa, mas será que no dia a dia, no cotidiano, você sempre fala e você sempre faz o que é melhor para ele? Eu sou a Leca e hoje a gente tem mais um vídeo da playlist Esquizofrenia. Eu vou falar sobre o seu filho, ou o seu namorado, ou a sua namorada, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, enfim, a pessoa querida que você tem dentro de casa e que tem esquizofrenia. Será que você está fazendo? Será que você está falando exatamente aquilo que ele precisa ouvir para ter um melhor desenvolvimento psicológico? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Rapidinho, antes que a gente dê início ao vídeo, eu venho te pedir que se inscreva nesse canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos focar exatamente naquilo que você mais gosta de ver nesse canal, a esquizofrenia. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, se você tem um familiar, um amigo, um parente que tem esquizofrenia, ou se simplesmente você tem curiosidade sobre o assunto, fique aqui no canal. Eu agradeço muito em poder contar com a sua presença, com o seu compartilhamento, com o seu like aqui nos vídeos, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. E vamos então ao vídeo rapidinho, sem mais demora. O relacionamento familiar por si só é difícil, é um relacionamento complicado, porque além da gente ter ideias diferentes, pensamentos diferentes e muitas vezes bem divergentes mesmo, além disso a gente precisa conviver, dividir o mesmo teto, estar juntos, e isso traz uma série de conflitos que a gente pode de alguma maneira evitar. Esses conflitos surgem principalmente quando a pessoa se sente ofendida no seu modo de pensar, na sua maneira de ser. E é por isso que cabe principalmente aos pais, aos responsáveis por essa família, tentar nortear esse caminho, fazer de uma forma diferente para que esses conflitos diminuam e para que as pessoas vivam e convivam com mais paz, com mais harmonia. Isso faz com que o psicológico dessa família como um todo funcione de uma maneira muito melhor, mais harmoniosa, mais compreensiva, em busca de uma melhoria para todos. E nada melhor do que conviver em uma família que esteja em paz. É esta a chave para que a qualidade de vida, a felicidade, os bons momentos cheguem cada vez mais no seu lar. E cabe aos responsáveis por essa família, por esse grupo que se ama, de pessoas que se amam, mas que nem sempre conseguem conviver em harmonia, e cabe a esses responsáveis trazer uma série de iniciativas que possam trazer um maior equilíbrio, fazer com que as pessoas convivam melhor, se respeitem melhor, estejam em paz e assim possam se desenvolver plenamente, possam chegar às suas melhores versões, porque conviver em um ambiente conflituoso, um ambiente cheio de desarmonia, onde a pessoa se sente tolhida, ela não se sente apropriada naquele local, isso faz com que não só a desarmonia se instale, mas também com que essa pessoa viva eternamente afastada desse grupo, com que essa pessoa prefira se afastar e não conviver, ou seja, ficar trancada dentro do quarto ou nada se manifestar. Para quê? Para evitar justamente os conflitos. E nada melhor do que trazer para vocês uma série de regrinhas que são fáceis de seguir e que podem colaborar muito para essa harmonia dentro de casa. Não somente em um lar que conviva diariamente com um transtorno mental, como é o caso da esquizofrenia, ou pode ser a bipolaridade, a depressão, até mesmo um transtorno de personalidade, borderline, enfim, qualquer
transtorno que possa desarmonizar essa família, gerar dúvidas, gerar dificuldades de relacionamento, tudo isso pode melhorar muito, a depender das atitudes adotadas dentro do lar. Entre essas regras que eu trago aqui para vocês hoje, a gente pode citar o autoritarismo. O autoritarismo que a gente cansou de conviver na nossa infância, que a gente, se não viveu isso dentro de casa, mas a gente teve amigos, pessoas próximas que conviviam com pais autoritários. Pois bem, esse autoritarismo que lá atrás deixou suas marcas no nosso inconsciente, esse autoritarismo pode estar aflorando na sua casa. Você já pensou nisso? Será que atitudes autoritárias não estão sendo trazidas e fazendo com que a família esteja se desarmonizando? E que autoritarismo seria esse? Eu não falo aqui daquele autoritarismo tradicional, onde antigamente o pai, normalmente era o pai o mais autoritário, porque ele tinha o comando, ele tinha o poder financeiro, então ele falava, filho meu não faz isso, filha minha não faz aquilo, filha minha não namora, filho meu só vai se formar se for para advogado. Enfim, o pai comandava tudo. Mas será que, apesar de você não comandar mais a profissão do seu filho ou os relacionamentos com quem o seu filho ou filha está tendo ou terá no futuro, será que, apesar de tudo isso, você não está tendo atitudes autoritárias? Como é que isso acontece? Quando, por exemplo, você acredita que, por ser mais velho ou mais velha, quando você acredita que sabe mais do que a outra pessoa. Quando você, sem querer, deixa de prestar atenção naquilo que a outra pessoa tem para falar. Quando você assume uma postura de eu não posso aprender nada, eu não tenho nada a aprender com esse meu filho. Veja bem, isso é inconsciente. Você não pensa exatamente isso. Eu não tenho nada a aprender com meu filho. Mas quando ele começa a falar, você não ouve, você divaga, ou quando ele começa a falar, você completa o pensamento, o raciocínio dentro daquilo que você conhece. Quando essa pessoa, esse seu filho, que tenha esquizofrenia ou não, ou tenha um outro transtorno mental qualquer ou não, quando você o interrompe e sem querer você dali a pouco se levanta e não ouve tudo o que ele tinha para falar. Isso é uma forma de autoritarismo. No fundo, você está dizendo o quê? Eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada com você. Sendo que isso é impossível. Nenhuma pessoa sabe tudo, nenhuma pessoa é dona de todas as informações possíveis. E se o seu filho estiver falando algo que você está cansado de saber, pelo menos você estará aprendendo o quê? A ser paciente, a ser uma pessoa que pode relaxar, deixar o pensamento firme naquilo que está ouvindo, sem que os pensamentos intrusivos tomem a sua mente. Pensamentos do tipo, amanhã eu tenho que pagar tal conta, amanhã eu tenho que resolver tal coisa, daqui a pouco eu tenho que resolver tal coisa. Ao invés de pensar em tudo isso, é muito importante que você consiga focar, apenas focar no que o seu filho está falando naquele momento. Uma outra regrinha que eu trago aqui para vocês hoje seria algo muito mais abrangente do que simplesmente uma dica, mas é preciso que a gente tenha consciência de que a diversidade de pensamentos, que os pensamentos diferentes, eles trazem, eles somam e nos aproximam mais da verdade, daquilo que é a verdade.
Eu não sei se você assistiu o meu vídeo passado, onde eu falo das divergências dentro da família, ainda mais agora, nessa época de Natal, e neste ano tão conturbado politicamente que a gente teve. Lá nesse vídeo eu falo o seguinte, que nós aprendemos e precisamos que ao longo da evolução da humanidade, nós precisamos das ideias diferentes, de diferentes colaborações, para que a gente conseguisse crescer como humanidade, para que a humanidade conseguisse se instalar no mundo. Era preciso que cada um tivesse vez e voz. Pois bem, dentro da nossa casa é a mesma coisa. Se a gente não ouve todos os pensamentos e se a gente não leva em conta todas as ideias de todos os membros familiares, nós estaremos nos distanciando daquilo que está mais próximo da realidade, da verdade. É preciso que a gente ouça a todos, o que todos têm a dizer. É preciso que a gente pondere também e que a gente discorde, se for o caso. Se a gente não concordar com aquilo, é muito importante que a gente discorde também e que mostre o nosso ponto de vista. É assim que nós conseguimos nos apropriar do conhecimento. Pois bem, essas ideias aparentemente muito esdrúxulas, muito divergentes, coisas que não têm nada a ver para a família de vocês, essas ideias são elas que vão agregar a essa família e fazer com que vocês criem uma nova dinâmica familiar, uma dinâmica única de vocês mesmos, muito diferente do que acontece nas outras famílias, mas que vai trazer muito mais harmonia, felicidade mesmo, para todos que vivem dentro dessa casa. Mais uma questão importante que a gente não pode deixar de fora é em relação à violência psicológica. É claro que todos nós sabemos distinguir muito bem a violência física. Essa nós sabemos que nunca é permitida, que nunca pode acontecer. Mas e a violência psicológica, que é tão ou mais nefasta do que a violência física? E quando é que a gente pode garantir que essa violência psicológica não está acontecendo dentro da nossa própria casa? É muito importante que, para que a gente evite a violência psicológica, é preciso que a gente conheça primeiro o que é a violência psicológica e como nefasta ela pode ser. Ela pode trazer grandes perturbações psicológicas. E em relação à pessoa com esquizofrenia, então, a violência psicológica, ela é uma barreira muito grande ao tratamento, ao desenrolar desse tratamento, ao prognóstico do adoecimento, ou seja, a pessoa não consegue se equilibrar caso ela passe por algumas nuances de violência psicológica. E o que seria essa violência psicológica? Bom, é claro que o xingamento todo mundo sabe que é uma violência psicológica. A forma da pessoa se dirigir a outra com violência, com palavras de baixo calão, com xingamento, aos gritos, tudo isso a gente sabe que é violência psicológica. Mas, contudo, não é só a violência verbal que traduz uma violência psicológica. O medo, por exemplo. Quando a gente, sem querer, inflige o medo a outra pessoa. Quando, no caso de uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, a gente diz que tem medo que ela ande na rua porque ela pode ser assaltada. Esse medo que a gente faz com que ela sinta, assim como a gente sente, a gente quer que ela sinta esse mesmo medo, a gente está cometendo uma violência psicológica. Porque não é possível a gente querer que a outra pessoa
pense e passe exatamente por aquilo que a gente passa internamente. Se eu tenho receio, se eu tenho medo mesmo de alguma coisa, eu não posso passar isso para o meu filho. Eu não posso querer que ele também sinta o mesmo medo de forma a frear os seus impulsos. Por exemplo, a sua vontade de ir lá fora, conviver com outras pessoas, manter relacionamentos sociais que muitas vezes eu não concordo, mas e que eu quero controlar. Isso tudo é uma certa violência psicológica. Mas aí você vai falar, mas Leca, como é que eu vou proteger o meu filho para que ele não passe pelos perigos da rua? Bom, você pode conversar com ele em outros níveis, falar de você, falar que você sente medo por isso, isso e isso, que você de alguma maneira não se sente à vontade com essa ou aquela situação, jogando para você, porque na verdade isso é uma experiência sua, isso é uma vivência sua, não é uma vivência geral. Você não pode dizer que toda a cidade é perigosa baseado na sua vivência, na sua experiência. Percebe que isso é muito diferente do que você sentar e falar daquilo que você sente, do seu sentimento, e isso pode ser estendido também a outras questões. Veja bem, normalmente a violência psicológica ela surge da vontade de controlar que eu tenho, eu quero controlar a outra pessoa. Então, eu quero que ela faça aquilo que eu quero que ela faça. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dominar essa pessoa para que ela faça o que eu acho que é certo? Ou o que eu quero? Eu posso ter as melhores intenções, mas eu quero que ela faça tal coisa. Ou seja, eu estou tentando fazer com que ela pense pela minha cabeça. Esse é o comando principal da violência psicológica, é quando eu tento fazer com que a outra pessoa pense como eu. Eu posso querer controlar também as crenças dessa pessoa, querendo que ela acredite nessa ou naquela situação, nessa ou naquela religião, por exemplo. Eu posso querer dominar o comportamento da pessoa também. A pessoa gosta de se alimentar de tal forma em tal horário e eu quero que ela se alimente no horário que eu acredito que seja conveniente. Eu não estou falando aqui que a família deve virar uma bagunça onde cada um come a qualquer hora ou fazendo o que quer o tempo todo e não haja nenhuma regra a ser cumprida. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que é preciso que essas regras sejam decididas em família, elas surjam a partir de uma reunião de pensamentos e de ideias. É preciso que haja conversa, diálogo, para que realmente a gente não esteja fazendo uma violência psicológica, para que realmente a gente não esteja tentando controlar a situação dentro daquilo que a gente acredita. Então, ouvindo os membros dessa família, todos, independente de terem esse ou aquele problema, todos os membros que convivem com essa família, ou que de alguma forma nem moram na mesma família, mas que fazem parte diretamente dessa família, é assim que a gente consegue não controlar, não tentar controlar. É claro que a violência psicológica, ela também tem outras nuances, como a violência moral, quando a moral da pessoa é agredida, ou a desqualificação, quando eu tento desqualificar a pessoa, dizer que ela não é boa o suficiente, que um irmão que esteja estudando tal coisa, mas você não conseguiria fazer isso. Gente, é preciso muito cuidado com isso, com essa desqualificação. Ela não vem de uma forma direta, eu penso, eu vou desqualificar o meu filho. Não é assim, é comparando, é elogiando demais a outra pessoa que faz determinada coisa. Às vezes um filho que estuda medicina, por exemplo, que é um curso que os pais normalmente gostariam de ver seus filhos estudando. Então, eu tenho um filho que estuda medicina e eu tenho um filho
que não consegue estudar, não consegue se melhorar na carreira e na profissão, justamente por causa de um adoecimento, como a esquizofrenia, por exemplo. Então, eu fico elogiando demais esse meu filho que faz medicina. Tudo isso eu estou, sem querer, desqualificando o meu outro filho. Ou mesmo que ele não tenha nenhum adoecimento, simplesmente pode ser que ele não tenha se encontrado ainda, pode ser que ele vá encontrar também uma carreira que o satisfaça e que o deixe feliz, que o faça progredir como pessoa, como ser humano, às vezes não tão bem remunerada, às vezes não tão bem aceita como a medicina, o direito, a engenharia, enfim. Isso são exemplos que acontecem em muitas famílias. E não deixe que isso aconteça dentro da sua família, porque tudo isso é desqualificação. Lógico, e para finalizar essa sequência, vamos lembrar que a indiferença também é uma grande violência psicológica. Ser indiferente, não se interessar, não perguntar pela vida do seu filho, não perguntar o que ele fez, o que ele espera fazer, o que ele tem planejado para amanhã, para o futuro, ou mesmo que não seja para o futuro mais à frente, mas para amanhã, para hoje, para daqui à tarde. Não perguntar nada da vida do seu filho, isso mostra indiferença. Isso mostra que você não está nem aí para ele. É assim que ele se sente, mesmo que você esteja muito aí para ele, mesmo que você esteja muito interessado na vida dele, mas você precisa se mostrar presente, interessado e não nunca indiferente. Isso é uma forma de violência psicológica. E para finalizar esse vídeo, eu só quero lembrar que a gente constrói sim um grande futuro para nós mesmos e para nossa família quando a gente baseia as nossas ações no apoio, na tolerância, na falta de julgamento, quando a gente se mostra presente e interessado na vida das pessoas que a gente ama e que convivem com a gente. Uma ótima semana para vocês, tudo de bom. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Fiquem com Deus.